Então, isso aqui foi para um elétron. Então, quando eu tenho, né? E quando, por exemplo, lá no cobalto, que eu tenho 27, né? Elétrons. Então, vamos pensar um desenho típico. Se esse camarada aqui, ele está, né? Ele está orbitando, um elétron está orbitando. Pergunta é, será que, né, é como se fosse o sistema solar, né? Você define um plano em que, né, todos os planetas estão aqui, com pouquinhas variações, assim, ao redor. Como é que fica no átomo? No átomo, né, os elétrons ficam orbitando o núcleo numa bagunça, né? Como se fosse, né, um enxame de abelhas, né, ao redor de um alvo, né, aquelas abelhas, né? Então, o que que a gente tem que pensar? Vamos colocar aqui, pelo menos uns dois aqui. Se eu tenho aqui o meu núcleo, né, eu posso, de repente, ter um elétron aqui. Se esse elétron tiver nesse movimento, associado a ele, né, vai ter, no sentido contrário, tem um Mi L desse cara. Vou indexar pela cor. Mas pode ter um outro cara que está aqui, ó. E esse camarada que está aqui está nesse sentido. Então, cadê o momento de polo magnético dele? Ah, o momento de polo magnético desse cara que está aqui, ó. Esse cara vai estar aqui. Ah, mas pode ter um terceiro que está em outro lugar completamente, não tem nada a ver. Pode estar aqui, né? Indo para cá. Se ele está indo para cá, então agora aqui, ó, mi, mi dele está para cá, né? E são todos o quê? Vetores. São todos vetores. Quanto será que vai dar, né, a soma, né, desses orbitais todos? E é o índice, né? Um, dois, três, quatro. Soma vetorial disso aqui. Na prática, isso daqui vai dar o quê? Aproximadamente o quê? Zero. Que eles vão estar aleatoriamente distribuídos no espaço. Devido, então, né? Vamos escrever aqui. Aleatoriedade, né? De direções no espaço. Então, mas peraí, como é que então isso daqui? Então, ele vai ter uma soma nula, joia? Mas aí, o que que acontece quando você coloca todo mundo, né, o átomo, na presença do campo magnético? Como eu fiz, né? Agora, todo mundo que está aqui, deixa eu colocar uma outra cor. Agora aqui, todo mundo está numa região em que eu tenho um campo magnético. Ah, então cada um deles vai responder com um delta, com uma variação no sentido contrário ao campo magnético. Então, você vai ter uma variação de miele no sentido tanto o vermelho, o cinza, o azul. Agora você vai ter um camarada que, somado todos eles, né? Cada um desses três, né? Você vai ter um delta mi no sentido contrário.
Ah, tá. Eles em si, aleatoriamente distribuídos no espaço, somados, vão dar aproximadamente zero, né? É algo dinâmico, né? Mas na média vai dar zero. Mas a hora que você coloca um campo magnético externo, todos eles vão responder juntos e na mesma direção. Qual é a direção contrária ao campo magnético que você aplicou? Ah, então agora aqui, né? Isso daqui me dá uma resposta efetiva não nula, certo? Isso que eu estava falando. Isso é importante para mim, tá? Isso é importante porque eu estava falando o tempo todo ali, ó, o spin ele é mais, né? A contribuição dele é mais efetiva. Por quê? O spin, né? Então aqui é mais efetivo. Então eu vou colocar escrever. Por quê? Essa é a minha pergunta. Por que que ele é mais efetivo? Ó, né? Dada uma direção, né? Dado uma direção específica, eu quero avaliar uma direção, né? Horizontal, vertical, diagonal, não importa, né? Escolheu uma direção, ou você tem spins. Vamos pegar, por exemplo, a horizontal. Escolhi a horizontal. Ou você tem spins. Vamos colocar a vertical, que é mais fácil, desculpa. A gente usa vertical. Ou você tem spins para cima, ou você tem spin para baixo. Mas se você mudar a direção horizontal, você vai ter o spin para direita e o spin para esquerda. Por que todo mundo fala spin up, spin down, spin para cima, spin para baixo? Ah, porque escolheram sempre pensar na vertical. Só isso. Poderia pensar na diagonal também. Quem escolhe a direção sou eu. O que importa é a seguinte: definida em qual direção que você está olhando, você vai ter sempre um spin para cima ou para baixo, ou, né, ou para um lado ou para o outro, mas dois sentidos naquela direção, né? Enquanto que, né, aqui a soma dá zero, efetivamente, né, como eu falei aqui, né, dá zero. Por quê? Porque, né, estão randomicamente distribuídos no espaço. Agora, efetivamente, você tem duas direções só. Desculpa, você tem uma direção só com dois sentidos, ou para cima ou para baixo. E aí, quando a gente faz a distribuição eletrônica, né, o que vai acontecer? Dois orbitais, um necessariamente vai estar, dois elétrons no mesmo orbital, um necessariamente vai estar com um spin para cima, o outro vai estar com um spin para baixo, a soma dá zero. Quando deu zero, como o caso do zinco, a gente volta ao caso do diamagnetismo. Quando tem, né, como cobalto, como alumínio, como cobre, como manganês, como ferro, a distribuição, você tem orbitais semi-preenchidos, então aqueles que estão completamente preenchidos se anulam. Então, quando aqueles três lá, os últimos elétrons, os elétrons de valência, aqueles três, dois ou um que estão ali desemparelhados, né, eles vão ter um spin efetivo. Então, não preciso colocar um campo magnético externo, ele já tem. Tá? Então, eles são, no átomo, você já tem um momento de polo magnético, né? Do spin. Enquanto que o diamagnético dá zero. E só vai ter uma resposta quando tiver um campo magnético externo. Espero que tenha feito sentido para vocês o porquê que ele é mais efetivo, né? Então, a resposta é, né? Por quê? Porque, né, o spin, né? O Mi-S, né? O de spin, é, né, medido e, portanto, né, definido, né, em uma direção específica.
direção específica, e uma vez não estando, né, completamente preenchidos os orbitais, né, você vai teremos, né, uma, né, um ms, né, vamos colocar da maneira que poderemos ter, né, melhor, as somatórias, né, agora do spin, né, o I é 1, 2, 3, 4, diferente de zero, né, contrário do L que efetivamente no valor médio dava zero, né? Então ele é mais efetivo. Então vamos pensar, né? A princípio, né? Eu estou pensando no átomo. Agora vamos pensar no material, tá? Então uma estrutura cristalina, né? De, por exemplo, né? Um, um bloquinho de ferro, tá? Ou de cobalto, beleza? Né? Então você tem ali, né? No teu material, né? Vamos pensar numa estrutura cúbica que seja. Em cada aresta que a gente, cúbica simples, a gente tem um átomo, né? Esse cara aqui é um átomo. Se for, por exemplo, o alumínio tem, né? Esse átomo que está ali, todos os elétrons que estão ali, qual que é o número atômico do alumínio? Né? 13. Então você tem 13 elétrons lá, né? 13 elétrons. A soma dos movimentos, dos momentos de dipolo magnético orbital deles ali, na média vai dar zero. Você pega, então, tem a distribuição de Pauli, vai distribuindo, spin para cima, spin para baixo, spin para cima, spin para baixo. Vamos admitir que a gente vai fazer essa experiência aqui ao longo da direção aqui, ó, vertical. Tá? Eu escolhi essa direção. Então, vão ter lá, né? Vamos 13, de acordo com a distribuição, né? 1s2, spin para cima, spin para baixo. 2s2, spin para cima, spin para baixo. E assim sucessivamente, cancelando um ao outro. Quando você chega, né? Lá de acordo com a distribuição dele, do alumínio, né? Lá no 3P, só ele, acabou. 3S, 3P, 3S2, 3P, tem um spin, né? Tem um spin que pode estar, então, né? Que pode estar ou com spin para cima, ou com spin para baixo, né? E aí, então, esses caras que estão aqui, né? Esses caras que estão aqui vão, né? Cada um deles vão ter o seu spin, né? Um vai estar para cima, o outro vai estar para baixo, o outro vai estar esse cara aqui para cima, esse cara aqui também para cima, esse carinha aqui para baixo, né? Esse cara aqui para cima, né? Então vão ter uns para cima e outros para baixo. Deixa eu melhorar esse cara aqui. Então esse cara que tá aqui eu vou colocar ele, eu vou colocar aleatoriamente, eu estou colocando uns para cima e outros para baixo, né? Então o que que acontece, né? Aleatoriamente, isso aqui eu estava falando o quê? Isso aqui isso é super importante, desculpa eu colocar aqui. Isso aqui é para, né, o ato. É mais efetivo. Agora eu estou falando o quê? Do material, né? Então vamos falar assim, ó. Agora, no material,
que vai acontecer no material? Como os spins estão aleatoriamente distribuídos no espaço, ou para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, a soma de todos os momentos de polo magnético do material vai dar o quê? Zero. Né? No material, a soma dará zero. Né? Então, a soma de todos os spins, agora que somado, não dentro do átomo, somado de átomo a átomo, vai dar zero devido a o quê? Aleatoriedade. Né? Aleatoriedade. Agora, agora vamos pensar o seguinte, né? Então inicialmente, ele não vai ter, eita, ele não tem, né? A soma total deles dá nulo. Vamos definir aqui uma grandeza física, né? Que vai ser importante para a gente, né? Vamos definir aqui, então esse aqui, ó, para o material. Desculpa. Então, isso é devido à aleatoriedade. E esse resultado aqui é para o... Pronto. Beleza. Agora eu vou definir um cara aqui que eu chamo, vou chamar de, né, de vetor magnetização. Vou chamar ele de Emão maiúsculo. O que é o vetor magnetização? É uma definição. Simples. Ele é Emão, né? Ele é igual à soma de todos os momentos, né? Pode ser angular ou de spin, né? Dividido pelo volume. Hum, alguma coisa somado total, né? Somatório, né? Esse cara aqui é total, somado, né? Por todo o material, somado, né? Em todo o material. Pelo volume. O que é isso? É uma densidade. Então, isso aqui diz para mim quanto eu tenho de momento de dipolo magnético, seja ele de orbital ou de spin, por volume. Né? Como se a gente estivesse normalizando. Para a gente estudar material, a gente tem que comparar também. Ah, ele está magnetizado, mas se ele for maior do que um outro material, um outro pedaço do mesmo material, mas menor, ele vai magnetizar menos, né? Então eu tenho que fazer a experiência normalizando pela quantidade de material que eu tenho ali. O volume é uma boa alternativa, tá? Porque eu vou fazer isso aí. Então agora, ó,
Por que que eu vou fazer? Porque eu vou pegar agora e vou colocar esse camarada na presença de um campo magnético. Vamos ver como é que vai ser a resposta dele, né? Né? Agora, o que acontece na presença de um campo magnético? Então, agora, aqui na região do espaço, nessa região do espaço aqui, eu vou colocar um campo magnético. O que que acontece? A gente viu no outro capítulo o que acontece com um dipolo magnético, um momento de dipolo magnético, na presença de um campo magnético externo. O que acontece o que acontece com a minha espirazinha quando eu coloco o campo magnético? Parece um torque, né? Um torque que faz com que o momento de dipolo magnético rode até ficar paralelo ao B. Então tem um torque aqui, ó, dado por μ vetor B, né? A gente viu, conversou isso também, né? Aquelas transições, ó, da ressonância magnética, né? Quando a gente tinha um campo magnético, vai ter dois níveis de energia e se ele tiver energia suficiente, ele pode inverter para lá e para cá, né? Para cima ou para baixo. Né? E o que eu quero aqui é lembrar vocês que na presença de um campo magnético vai existir um torque, né? Um torque magnético que vai fazer com que, né? O meu dipolo magnético, né? Rode, né? Até ficar paralelo. Ah, como é que é o negócio aqui agora? Ah, então, tendo torque, né? Eu vou ter agora, então, um torque magnético que vai ser dado, como a gente já colocou, μ vetor B. Ah, então ele vai, né? Roda até ficarem, né? Paralelos, que é a condição de mais baixa energia. Então, μ vai tender a ficar paralelo ao campo magnético externo B. Então, o que que vai acontecer aqui, né? No final das contas, os azulzinhos aqui, tudo vão mudar de direção. Vão ficar apontando para cima, né? Então aqui, os azulzinhos que estavam aqui, né? Eles rodam até ficar aqui, paralelo ao B. Hum, né?
que acontece com o vetor magnetização, então? Então, no início, né, a soma de todos os momentos de polo magnético, como estavam aleatoriamente distribuídos nos átomos, né, dava zero. Então, sem campo magnético, sem campo magnético, a magnetização, o vetor magnetização era zero. À medida que eu coloco um campo magnético B, né, eles rodam, ficam paralelo ao B. Agora todo mundo está apontando na mesma direção. Qual a direção? Mesma direção do campo magnético externo, o B. E aí agora, então agora, o que vai acontecer? A soma dos momentos de polo magnético de spin, nós estamos falando, vai dar diferente de zero, né? Ou seja, aqui no meu M, a minha magnetização vai ser diferente de zero. E aqui, né, o meu vetor magnetização é zero. Sem o campo magnético, deu zero. Com o campo magnético, eles se alinham e dá que faltou diferente de zero. Tem magnetização. Quando ele magnetiza, todo mundo na mesma direção, ele gera um campo magnético externo, ele gera um campo magnético. Lembra que o momento de polo magnético, né, ele é proporcional ao campo magnético. Ter momentos de polo magnético significa que eu tenho ali uma corrente, uma espira de corrente, que gera um campo magnético do jeito que a gente aprendeu pela lei de Biot-Savart. Então, o que está acontecendo aqui, Hugo? Olha, essa história de magnetização é igual aquela do preguinho quando eu encosto no ímã? Isso! Quando você pega um prego ou um clipe de papel, que seja, né, ele está na condição, né, de que os spins, os momentos de polo magnético de spins, dos átomos estão aleatoriamente apontando em direções distintas, tá? Vamos dizer assim, de maneira mais simples, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do ferro deles, né? Não é indo para magnético, mas ilustra muito bem a situação. Quando a gente aproxima do ímã, quem que é o ímã? O ímã tem um campo magnético natural dele, é o meu B. E aí o que que acontece quando eu encosto o prego ali? Ele magnetiza. Então os momentos de polo magnético, no caso do ferro é um pouquinho diferente, mas eu estou usando ele para ilustrar. Ele magnetiza, né? A gente não fala assim, magnetizou? Por quê? Porque os momentos de polo magnético dos átomos vão se alinhar com o campo magnético do ímã, e quando eles se alinham, eles se somam, né? Vão se somar, ele magnetiza, né? E aí a hora que eu tiro ele dali de perto, ele é como se fosse um ímã, ele tem um campo magnético externo. É isso que está acontecendo, tá? Né? Então aqui agora a gente tem que dá para a gente, não me perguntou, mas aqui nessa condição aqui, a hora que você coloca o campo magnético, tem também quem, Hugo? Não pode esquecer, são átomos, não é isso? São átomos. Aqui também vai ter, ao mesmo tempo, vai ter uma respostazinha, né? Um delta I orbital, né? Contrário ao B. Então, isso vai ter a componente diamagnética, né? Somada a esse daqui, tá? Então, a componente diamagnética, né? Ela vai no sentido contrário. Então, exatamente. Então, ela vai contra a magnetização. Ela vai atrapalhar um pouco a magnetização? É. Mas ela é, efetivamente, né? Menor do que, né, a do spin. Então, quando o camarada tem um desemparelhamento, né, tem uma distribuição eletrônica como do alumínio, do cobre, do cobalto, né, a resposta dele vai ser paramagnética, né, porque tanto o cobalto, o cobre, o níquel, o alumínio, né, o cobre não, desculpe, cobre sim, estou esquecendo o bendito 4S aqui.
né, vai ter uma resposta paramagnética, né? Enquanto que o zinco vai ter uma resposta puramente diamagnética. Paramagnética mais diamagnética. Estou comendo bola, tá? Então aqui eu posso colocar mais fazer mais uma pergunta. Aí você vai falar assim, mas não estamos esquecendo alguma coisa? Os efeitos termodinâmicos? Ah, nós somos químicos, né? Temos que considerar efeitos termodinâmicos. Quem? A entropia. Quando você tá todo mundo aqui no primeiro caso, um apontando para um lado para o outro, está completamente desordenado, é a bagunça. Quando você colocou o campo magnético, ordenou. Se você tinha um certo grau de entropia aqui, de bagunça, né? Quando você colocou o campo magnético, o que aconteceu? Ordenou, a entropia diminuiu. Aí você, caramba, cara, tá aí um efeito que, né? O professor de física 2, né, de físico-química, diz que a entropia, qualquer processo, ou permanece a mesma ou aumenta, que está diminuindo. Está diminuindo às custas de alguém que está aumentando. Não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Mas, né, a entropia ela vai sempre no sentido de tentar bagunçar. E é um fenômeno termodinâmico, né? Então, quando você coloca um campo magnético e alinha, vai ter uma competição, né, com a entropia, com o fenômeno termodinâmico, tentando bagunçar, né? Então, assim, enquanto você está tentando fazer com que todo mundo fique paralelo ao B, a temperatura, os efeitos termodinâmicos vão estar tentando atrapalhar você lá para outros lados, né? Então, né, as coisas não vão ser tão bonitinhas assim, como estão descritas aqui. Somados os efeitos termodinâmicos, né, você vai ter uma competição, né? O campo magnético externo tentando fazer com que as coisas se ordenem e a entropia, né? Quanto maior a temperatura, maior essa força, né? Para poder colocar bagunça na brincadeira, né? Tem a ver com energia, beleza? Então, né, tem aqui né, cadê? Então, quando observamos, né, que estes são no sentido, isso é importante, contrário à craseado, magnetização. A magnetização precisa estar todo mundo alinhado. Os efeitos termodinâmicos, entropia, né, vai fazer com que eles desalinhem, tá? Tudo isso aí vai ficar captado numa lei chamada de Lei de Curie-Weiss. Pierre Curie, que foi marido da Marie Curie, Marie Slobodowska, papapá, né? Mas que todo mundo conhece por Marie Curie, tá? Aquela mulher que ganhou 2 Nobéis, né? Em química, né? Todo mundo da química deve conhecer a Marie Curie, né? Espero, tá? Então, aqui a gente está pronto para tentar fazer um gráfico da magnetização, né? Em função do campo magnético. Isso vai ser a medida do laboratório, né? Então,
No laboratório, como eu posso... Se eu não tiver uma tabela periódica para poder, né? Mas, por exemplo, um determinado composto, né? Um composto que eu não sei quem que está ali, é claro. Que elementos estão ali, né? É dia e quem é noite? Não, é paramagnético. Então a gente toma, né? Fazemos aqui, medimos a magnetização com equipamentos apropriados versus campo magnético externo. Ou seja, a gente faz gráficos de M por B. Então, como é que seria um gráfico, né, da magnetização em função do campo magnético externo para um camarada diamagnético? Já sei. No início é zero, todo mundo soma da zero. Quando eu coloco o campo magnético, eu tenho uma resposta coletiva de todo mundo que está ali, no sentido contrário ao B. Coletivo, todo mundo vai se somar e eu vou ter uma magnetização. Todos os átomos vão se somar no sentido contrário e eu vou ter uma magnetização líquida, né, do meu material. Mas essa magnetização é no sentido contrário ao B. E como é que é esse comportamento? É um comportamento contrário. Ele é tipo uma reta? É uma parábola? Ela é uma exponencial? Como é que é? Não, ela é linear com B. Olha lá, o delta M, ele é constantes vezes o B. Não é B ao quadrado, não é E exponencial elevado a B, nem nada, né? É uma função linear. Então, esse camarada que está aqui, né? Ele vai ter uma resposta que vai ser uma reta, só que com o coeficiente angular, o quê? Negativo. Então, o material diamagnético, puramente diamagnético, ele vai, quando eu medir lá no laboratório, né, ele vai ter uma curva negativa. Então, aqui, né, vai embora. Né, você tem aqui um coeficiente angular dessa reta, né, negativo. Então, esse camarada aqui daqui é o diamagnético. E o paramagnético. Agora, o B, né, faz com que tenha um torque, né, que faz com que os momentos de polo magnético rodem e fiquem paralelos ao B. Paralela é a mesma direção, não é contrária como o diamagnetismo, é na mesma direção, né? Então, esse camarada que está aqui, né, ele vai ter uma curva, né, que vai ter, né, na verdade aqui, uma resposta. Primeiro que vai ser uma reta, vai ser o quê? Não, não vai ser uma reta. Então, à medida que a gente coloca o B, tá? Como é que coloca o B? Lembra que tem a competição contrária com a temperatura. Então, quando você coloca o B, nem todo mundo vira, fica paralelo ao B, porque tem um bendito
né? Tem a entropia bendita que faz com que ele não inverta, que ele quer que bagunça. Na verdade, o processo é muito dinâmico. Uma galera pula, ficou paralelo. Vem ali, tem energia térmica suficiente para poder fazer ele fazer o quê? Pum, fica de paralelo de novo. Aí ele fica de paralelo. Termicamente, ele... então fica um negócio que fica, né? Mas na média, vai ficando paralelo, paralelo. E à medida que a gente vai aumentando o campo magnético externo, maior é o torque, maior é o torque, maior torque. Torque é a força, né, na rotação. Então, mais capacidade de realizar trabalho você tem, ou seja, tem mais energia para poder gastar. Contra a energia térmica ali, que quer embaralhar, né, bagunçar com as coisas. Então, à medida que você vai aumentando o campo magnético, maior é o torque e mais gente vai ficando paralelo. Então a magnetização vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Né? Não, o verde não foi uma cor legal. Aumentando, aumentando. Eita. Só que vai chegando um ponto em que, olha o que vai acontecer. Problema meu aqui. Para de aumentar. O que parou de aumentar? Chegou nesse ponto aqui, o que aconteceu? Com aquele campo magnético que está aqui, um B aqui, chamar esse cara aqui B de saturação, corresponde aqui a uma magnetização de saturação. Saturou. O que significa saturação? A magnetização para de crescer. Por quê? Porque todo mundo virou. Todo mundo está paralelo. Não adianta aumentar mais o campo. Está todo mundo ali. Todo mundo já virou. Então o que acontece? Adianta se aumentar o campo? Não tem mais ninguém para virar para fazer a magnetização crescer. Não tem mais nenhum dipolo magnético para virar. Todo mundo já virou. Né? Então aqui você tem. O que significa essa saturação? Que todos os dipolos magnéticos, nesse caso, todos os dipolos estão paralelos a D. Saturou. E esse cara que está aqui, então, é o par. Ah, espero que estou fazendo devagarinho, explicando, tentando chamar a atenção aqui para os átomos, tudo, porque vocês são químicos, né? Entendeu? Tentando explicar, ver a natureza, como é que vai funcionar, né? Aí você vai falar assim, bom, você diz que aqui tem o diamagnetismo, tem, né? Mas o diamagnetismo aqui, ele é um fatorzinho, quando coloca perto do paramagnetismo, ele é muito pequenininho. Eu nem vai desenhar, né? A componente diamagnética aqui é muito pequenininho, relativamente, né? Então aí vai. Né? E o que eu meço, na verdade, é a soma dos dois, né? Praticamente não influi, nem contribui. Pronto, olha só que legal, né? Então,
devagarzinho construindo bem as coisas. E agora, e o ferromagnetismo? Da mesma maneira que eu tenho o ferromagnetismo, eu tenho o antiferro. Se eu explicar um, eu explico o outro. No paramagnetismo, né, não tem. Sempre, olha só, sempre estou explicando um, voltando no anterior, né? Então, no paramagnetismo, os momentos de polo magnéticos de spin de cada um dos átomos, não interagem, não considerei a interação entre eles. Não considerei. Ué, como assim interagem entre si? Ué, se você tem dois spins, né? É como o que ele disse para vocês, dois momentos de polo magnético de spins, é como se eu tivesse uma espirinha de corrente aqui, uma espirinha de corrente aqui, né? Eles têm campos magnéticos, né? E campo magnético com campo magnético interagem um com o outro. É que nem dois ímãs, né? Dois ímãs, eles interagem um com o outro através dos campos magnéticos, né? Aquela história, você tem dois ímãs, né? Polo norte para cima aqui, aonde estão apontando, né? E você tenta aproximar os dois, eles vão se repelir, polo norte, polo sul, não é isso? Agora, a hora que eu inverto, eles se atraem. Isso é interação, força de atração, força de repulsão, né? Se eu fizer assim, é de um jeito, assim, do mesmo jeito, mas se eu fizer isso, opa, atrai, forma um imão, né? Assim, atrai, forma um imão, né? Então, essa interação entre os dipolos, momentos de dipolo magnético de spin, eu não considerei. De que maneira isso pode ser feito? Olha, se eles estiverem muito longe uns dos outros, não interagem. É, verdade. Agora, esse é o caso desses materiais. E o que acontece, por exemplo, em alguns casos? Em alguns casos, os spins, os momentos de polo magnético de spins, né, eles vão interagir uns com os outros, coletivamente, né? Não é só esse com esse aqui, como se fossem dois apenas ímãs. Não, é esse camarada que está aqui e tem de todo mundo que está em volta dele. Então, é um efeito na frente, atrás, por todos os lados, de todos os átomos que estão ali. Então, ele vai interagir com esses caras, todos que estão em volta dele, né? Esse é um fenômeno quântico, tá? Essa interação, ela pode ser de duas maneiras, né? Ela pode ser tal que esse cara que está aqui fique paralelo aos outros que estão em volta. Então a gente pode pensar que é o seguinte: vamos supor que esse cara está aqui isolado e em volta dele está todo mundo para cima. Todo mundo apontando para cima, né, vai gerar um campo magnético, né, que vai ter o mesmo sentido de dipolo magnético. Então vai estar um campo magnético para cima. Esse camarada que está aqui agora sente esse campo magnético. E qual que é a tendência dele? A tendência dele é o quê? Rodar para ficar paralelo. Então, quando eu penso só no spin de um átomo, e eu posso pensar que o campo magnético gerado por todos os outros, né, influi, né, na posição desse cara, fazendo com que ele fique para cima. Agora eu posso pensar nesse cara que está aqui, na mão direita. Ele está circundado com todo mundo que está aqui apontando para cima. Então, tendência dele, o campo magnético de todo mundo que está em volta dele está apontando para cima, e a tendência dele é torque magnético, apontar para cima. Então, cada um
penso no seu entorno. Esse camarada aqui, no entorno dele. Então, um efeito coletivo, todo mundo, no final das contas, vai estar apontando para cima. Esse é um fenômeno chamado de ferromagnetismo, em que os dipolos magnéticos não ficam, né, aleatoriamente, né, distribuídos. Aqui no paramagnetismo, eu comecei dizendo para vocês, olha só, no material, os átomos isolados, um podia estar para cima, o outro podia estar para baixo, nem nada. No ferromagnetismo, a galera já está toda na mesma direção. Parou para cima ou para baixo, não importa. Está todo mundo para cima ou está todo mundo para baixo, certo? O que é o antiferromagnetismo? É quando a interação desse camarada com o vizinho dele faz com que eles fiquem, né, contrários. E o próximo vai ficar para cima. E o próximo vai ficar para baixo. Vão ficar alternando na estrutura do material, vai ficar um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. E então a interação, na verdade, de um com o seu vizinho é negativa, enquanto que no antiferro, enquanto que no ferromagnetismo, a interação do camarada com o vizinho dele é positiva, para ele ficar na mesma direção. Então esse é o ferro, né, o magnetismo. E esse é um fenômeno, eu tentei ilustrar aqui didaticamente, é um modelo chamado de campo local. Dá para explicar o ferromagnetismo. Mas a gente só realmente explica com o quê? Com quântica. Né? Essa interação entre esses dois dipolos magnéticos é chamado de interação de troca, exchange bias, tá? Em inglês, né? Interação de troca. E aí a gente tem que resolver um problema quântico para saber qual que é o valor dessa interação de troca. Se ela é positiva, o material é ferro. Se ela é negativa, ele é antiferro. Se ela for nula, não tem interação, ele é paramagnético. Tá? Então, no ferromagnetismo, agora aqui, né, os momentos de dipolo, né, de spins, né, interagem de forma que todo mundo se orienta na mesma direção e sentido, né? Uma direção, dois sentidos, na mesma direção e sentido. Ah, tá. Então vamos pensar aqui, ó, o que acontece. Vamos pensar na curva M por H. Por H. Desculpa, por B. É porque na verdade, B é o campo total, o H é o externo, né? Mas fica para outra vez. Então vamos pensar. No início, vamos supor que todo mundo está, né, numa direção específica no espaço e eu tenho então uma magnetização e essa magnetização é positiva porque eu quis que naquela direção fosse positiva. Então, mesmo sem campo magnético, camarada já tem uma magnetização, né? Chamar ela de MR. Se eu pego, se ele está todo mundo apontando aqui para cima do material, por causa dessa interação entre os momentos de polo magnético de spin deles, e eu coloco um campo magnético também para cima, não muda nada. Está todo mundo já para cima. Então o que que acontece? Não importa eu aumentar o campo, já está todo mundo ali. Ah, tá, beleza, tá bom. Então se eu sair daqui, for aumentando, vai dar nisso. Vamos supor que eu venha e pare aqui. E aí, agora, né, eu começo a voltar, diminuir o campo. Ah, não acontece nada. Se voltar, você volta para cá, para aqui.
De novo, você tirou, colocou o campo, todo mundo estava para cima, você colocou o campo, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, no final não mudou nada. Tirou, 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 zerou, tá todo mundo no mesmo lugar. Hum. O que tem de diferente nisso? Nada. Mas o que acontece se, ao invés de fazer isso, eu coloco agora o campo no sentido contrário? Então agora eu vou aumentando o campo no sentido contrário. Então estou aumentando, aumentando. Chega um ponto, chega um ponto, o que que acontece? A tendência está todo mundo para cima. Quando você colocou o campo para baixo, tem torque magnético que vai fazer com que, com esse camarada que está aqui, todo mundo rode. Só que agora você não roda só um, o outro, e aí vai tendo aquela competição com a temperatura, com o fenômeno termodinâmico. Não. Para rodar, tem que rodar todo mundo junto. Ah, então você vai precisar de um campo relativamente grande. Então não vai mudando nada, não vai mudando nada, mas vai chegar um ponto em que todo mundo roda. Então o que que vai acontecer? Chegou num ponto aqui, inverte. Esse cara que está aqui é menos ME. Então ele vai parar aqui. Eita, e esse cara aqui não existe, na verdade, né? Ele vai parar aqui. Rodou. Foi para o lado negativo da. E aí, se eu aumentar ainda mais o campo magnético, todo mundo rodado. Então, se eu aumento mais para baixo, de repente todo mundo, né? Tá todo mundo para cima. Eu apliquei o campo magnético de contrário, de repente todo mundo rodou, vou aumentando o campo magnético. Ah, não muda nada, né? Então vem para cá, de repente todo mundo cai, né? E se eu aumentar mais, chegar um ponto aqui só, ele vem para cá, mas todo mundo rodou. Agora eu vou tirando o campo magnético, vou tirando o campo magnético. Vou voltando por aqui. Só que quando chega aqui, ele não vai voltar para o mesmo caminho. Rodou. Tá todo mundo coletivamente apontando para baixo, um reforçando a direção do outro para baixo, né? Eu vou tirando, 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 tirando o campo magnético, o que que acontece? Né? Tá tirando assim, tá no sentido negativo, todo mundo continua lá. Então a magnetização vai fazer o quê? Esse caminho. Ah, da hora, cara. E aí? E agora se você, em vez de, né? Agora você começa de novo a colocar positivo. Então todo mundo virou. Agora você começa a aumentar o campo para cima. Agora vai acontecer a mesma coisa. Você vai aumentando, 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 não muda nada. Chega um ponto em que você tem um campo tão grande que consegue realizar o trabalho, fazer com que todo mundo vá para cima de novo. Chega um ponto aqui, esse cara pula. Olha só, né? Ele fez um caminho por cima, desceu aqui. Esse campo que está aqui é um campo negativo, menos BC. Vou chamar de C, já eu explico por quê. Esse campo que está aqui é o mais BC. O campo C de coercitivo. Olha só o nome, coerção. Está todo mundo aqui para cima e eu estou colocando um campo magnético, querendo que todo mundo venha para cá. Chega um ponto que esse campo é tão grande para baixo que ele consegue fazer com que todo mundo vá para baixo. Então ele, né? Ele coagiu todo mundo a virar. É coerção, coercitivo. Por isso C de coercitivo. E ele faz um caminho aqui que parece o quê, na verdade? Na prática, não é assim. Na prática, o que a gente vai ver, devido também aos efeitos termodinâmicos, real, é que você tem uma curva típica assim, ó. Não ficou muito, não ficou muito bom, bem feitinho, não. Mas a ideia.
B. Ele fica assim. Então aqui ele tem um caminho que ele não volta para o mesmo lugar. Ir para um caminho e voltar para o outro, né? Você coloca um campo, ele vai para um caminho. Depois você tira o campo, ele responde de uma maneira diferente. Isso aí é o que a gente chama de esterese. Esse é um comportamento esterético. Essa é uma curva. Essa é a curva que a gente chama de esterese, né? Então, vamos pensar agora aqui no prego, né? No pré, quando a gente encosta ele no ímã. Quando a gente encosta, né? No princípio, ele não tem, de novo, né? Ele não tem uma magnetização, porque ele, na verdade, ele se divide em pequenos pedacinhos que a gente chama de domínios. Cada domínio tá todo mundo, são zilhões de átomos, né? 10 a 23 átomos por centímetro cúbico, em média, no estado sólido, né? Então, ele tem zilhões de átomos, todo mundo orientadinho, que nem eu falei para vocês. Mas só que tem um outro pedaço do ferro, né? Um grãozinho dele lá, que está todo mundo orientado na outra direção. Esse é o outro domínio. De tal maneira que no conjunto do prego, né? O prego como um todo, ele não tem magnetização. Mas, quando a gente aproxima ele do ímã, o que acontece, né? Ele faz com que todos os momentos de polo magnético se orientem, né? E quebram os domínios, ele inteiro, todo mundo ali, agora não tem mais grãozinhos com orientações diferentes, está todo mundo na mesma direção. E aí você afasta ele. Afastar ele do ímã significa você fazer com que o campo magnético seja zero, ou seja, o B aqui vai a zero. O que acontece quando o B fica zero? Ele tem, quando o B fica zero, ele tem uma magnetização, né? Magnetização sem B. Por isso, o R que está aqui é de remanência. Você tira o B, ele é remanente, ele permanece, né? Tá? Então, aqui, só para... Eu falei, né? R de remanência e o C de coerção. Tá? Então, esse é um completamente... Olha só como a curva de M, né, por B é completamente diferente, né? Então, três casos que a gente tem que analisar, né? O diamagnético, o paramagnético e as curvas esteréticas para os ferromagnéticos, né? São os três componentes. Tem que saber muita química, tem que entender muito da natureza do material, né? Da propriedade do material, puramente, né? Olha só, não tem todo de química, de movimento orbital, de spin do elétron, para poder explicar como é que funciona, por exemplo, né? E com ímã magnetiza. Que depois que eu encosto ele no ímã e tiro, aí ele se comporta agora como um pequeno ímã. Eu pego, grudo outros pregos nele e assim por diante, né? Tem que entender de muita química. Beleza? Ainda tá aí, Aline? Essa aula eu termino por aqui agora. Beleza? Aline, boa noite. Tá dormindo, né, Aline? Não tem problema não. Vou interromper a gravação aqui. E